ICMS sobre compras internacionais sobe em 10 estados. E você vai ver ainda. Preço do etanol cai em 18 estados e no Distrito Federal. E ainda, Senado deve votar hoje lei da reciprocidade econômica em retaliação a barreiras comerciais de Donald Trump. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. E olha, a partir de hoje, a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado em compras internacionais sobe para 20% em 10 estados. Até esta segunda, o imposto era de 20% em todos os estados e no Distrito Federal. A alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado em compras internacionais subiu 3%, passando de 17% para 20% em 10 estados. Os estados em que o ICMS subiu são Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Além da alíquota de imposto estadual, as encomendas internacionais de até $50 também são taxadas com mais 20% relativos ao imposto de importação, cobrança que entrou em vigor em agosto de 2023. No ano passado, os estados chegaram a avaliar um aumento para 25% em todo o país, mas a decisão acabou sendo adiada. Segundo os governos estaduais, o aumento na tributação visa garantir isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos no Brasil. Com isso, segundo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, os estados pretendem estimular o fortalecimento do setor produtivo interno e ampliar a geração de empregos, em um contexto de concorrência crescente com plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço. A Agência Nacional do Petróleo informou que o preço do etanol caiu em 18 estados e no Distrito Federal. A pesquisa mostra que o valor médio caiu na comparação com a semana anterior. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 estados e no Distrito Federal e subiram em 5 lugares e ficaram estáveis em 3 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e compilados em postos de todo o país. Segundo o levantamento, o preço médio do etanol caiu 0,92% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,32 por litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média recuou 0,48% no período, para R$ 4,17 o litro. A maior queda no período foi na Bahia, foi de 4,71% para R$ 4,65 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,46 o litro em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49 em Pernambuco. E o preço do diesel também vai ter alteração. A Petrobras anunciou uma redução de 17 centavos no litro. O repasse do corte do preço direto nas bombas, porém, não é imediato e depende de uma série de fatores, como cobrança de impostos, mistura do biodiesel e margens de lucro da distribuição e da revenda. Além disso, o mercado brasileiro também é suprido por algumas poucas refinarias privadas e por importações. Para a gasolina, a Petrobras decidiu manter estáveis seus preços de venda às distribuidoras. E olha, neste mês acontece a campanha Abril Verde, que busca promover a segurança e a saúde no trabalho. O objetivo é prevenir acidentes e doenças laborais e conscientizar a população sobre a importância dos seus direitos. A campanha do Abril Verde tem o objetivo de incentivar empresas, trabalhadores e órgãos públicos a adotarem práticas seguras e saudáveis durante o trabalho. A ideia é prevenir acidentes e doenças laborais, aumentando a segurança e a saúde no ambiente de trabalho, com intenção de reduzir acidentes e doenças laborais. A saúde mental no ambiente de trabalho
passou a ser uma questão estratégica para os negócios. E a partir de 26 de maio, as empresas serão obrigadas a identificar riscos psicossociais e implementar medidas para gerenciar a saúde mental dos profissionais, garantindo que não adoeçam mentalmente devido à sobrecarga de trabalho, assédio moral ou sexual e ao estresse em ambientes tóxicos. Segundo dados do Ministério de Previdência Social, no ano passado, o Brasil teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento de aproximadamente 67% em relação ao ano anterior. Com a exigência determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a saúde mental passará a ser uma responsabilidade formal. Assim, as empresas devem contar com assessoria especializada em saúde e medicina ocupacionais para que possam identificar os riscos psicossociais, bem como medidas para sua prevenção. A ausência de segurança e saúde no trabalho acarreta custos financeiros significativos para as empresas, como despesas médicas e indenizações. Com isso, investir em segurança protege os trabalhadores e a saúde financeira das organizações. E agora a gente fala sobre a situação na Ásia, porque o número de mortos após o terremoto que atingiu Myanmar, no Sudeste Asiático, chegou a 2.719 e deve aumentar para mais de 3.000. Segundo a junta militar que governa o país, ao menos 4.521 pessoas ficaram feridas e 441 estavam desaparecidas. Na cidade de Mandalay, 50 crianças e 2 professores morreram quando a pré-escola desabou, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. O tremor de magnitude 7,7 que ocorreu na sexta-feira foi um dos mais fortes já registrados em Myanmar, que também deixou um rastro de destruição em regiões da China. Em Bangkok, capital da Tailândia, um arranha-céu desabou e equipes de resgate continuam as buscas por vida nos escombros. E veja a seguir, protesto em Barcelona. Centenas de pessoas reforçam que são contra a anulação da condenação do ex-jogador Daniel Alves. O jogador havia sido preso pelo crime de estupro. E agora na sua tela vamos ver uma câmera ao vivo de Petrolina, em Pernambuco. 31 graus por lá, muito bonito, hein? Nós voltamos em instantes. O Redação Hit está de volta a 11 horas e 41 minutos agora. E a Justiça voltou atrás e proibiu os farmacêuticos de prescreverem medicamentos, até os que exigem receita médica. A decisão atendeu um apelo do Conselho Federal de Medicina. O juiz Alor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Justiça no Distrito Federal, afirmou que, abre aspas, o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença sob pena do exercício ilegal da medicina, fecha aspas. O Conselho Federal de Farmácia ainda pode recorrer da decisão. E olha, o Senado deve votar hoje a lei da reciprocidade econômica em retaliação a barreiras comerciais. A medida é uma resposta às medidas adotadas aos decretos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre novas tarifas internacionais. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debate um projeto que estabelece regras para a adoção de medidas em resposta a barreiras comerciais impostas ao Brasil. A iniciativa visa proteger principalmente o agronegócio, setor frequentemente afetado por restrições externas.
A proposta, que já passou pela Comissão de Meio Ambiente, se fortaleceu diante de novas tarifas internacionais, como a taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre importações de aço e alumínio brasileiros. Se for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e não for alvo de recursos, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado. O texto estabelece que o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, seja o órgão responsável por adotar as contramedidas aos ataques à soberania do Brasil. O projeto prevê que o CAMEX pode definir medidas de retaliação econômica a países estrangeiros, como aplicar uma taxação adicional sobre os bens ou serviços que venham do país ou do bloco econômico, suspender concessão de patentes ou remessa de royalties para empresas ou indivíduos no exterior, suspender concessões ou obrigações do Brasil em acordos comerciais vigentes com o outro país. As contramedidas previstas deverão ser, na medida do possível, proporcionais ao impacto econômico causado pelas ações, políticas ou práticas. A polícia de São Paulo prendeu hoje 6 palmeirenses suspeitos de participarem da emboscada a cruzeirenses que deixou uma pessoa morta. A operação apura responsabilidades de membros da Mancha Alviverde por ataque que também deixou integrantes da Máfia Azul feridos no ano passado na Grande São Paulo. 6 torcedores da Mancha Alviverde, investigados por suspeita de fazer uma emboscada a cruzeirenses da Máfia Azul, foram presos. O ataque terminou com um torcedor morto e outros 15 feridos. O ataque da torcida do Palmeiras contra a do Cruzeiro aconteceu em outubro do ano passado na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública informou por meio de sua assessoria de imprensa que o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, saiu às ruas para cumprir 10 mandados de prisões, sendo 9 deles de prisões temporárias e 1 de prisão preventiva. Além de prender 6 palmeirenses, a Justiça também expediu 12 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em imóveis dos investigados. Mais de 60 policiais e 20 viaturas participam da Operação Aguato 2, que significa emboscada. Ao menos 26 torcedores da Mancha são investigados. Até dezembro do ano passado, a Justiça havia tornado 20 desses palmeirenses réus no processo sobre a morte de um cruzeirense e demais feridos. Desse número, 16 membros da Mancha estavam presos e outros 4 eram procurados pela polícia como foragidos. Também tinham sido decretadas as prisões preventivas deles. Os palmeirenses são acusados de um homicídio. E olha, manifestantes se reuniram em Barcelona, na Espanha, para protestar contra a decisão judicial que anulou a condenação do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. Ele havia sido condenado pelo crime de estupro. Centenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira contra a decisão de um tribunal espanhol de anular a condenação por estupro do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. O antigo lateral direito havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão em fevereiro do ano passado por estuprar uma jovem no banheiro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Talvez estejamos cansadas de ter que nos justificar pelas coisas que fazemos, pelos lugares que vamos, por tudo. E, no entanto, ainda não estamos sendo ouvidas. E, acima de tudo, neste caso, fica bem claro que quem tem dinheiro sempre consegue o que quer. Aquí qui té diners se surt amb la seva tard o d'hora, després de 2 anys. Entonces, pues bueno, ya no sé qué tiene que hacer la chica para demonstrar que han abusado de ella. Ya. Eu não sei mais o que a menina tem que fazer para provar que foi abusada, porque desta vez havia até o protocolo. O protocolo para estupro e assédio foi rapidamente aplicado no caso da boate. Ou seja, tudo aconteceu muito rapidamente. Não havia intervalo de tempo em que você pudesse dizer que ela teve tempo para inventar uma história, que poderia sugerir outra coisa. Ela não teve tempo. Ha tenido tiempo para montarse la muchacha una película que pudiera dar a pensar en otra cosa, ¿no? Aquí no había tiempo. A absolvição de Dani Alves constitui um grave caso de violência institucional, pois demonstra como as instituições, neste caso o sistema judicial, podem reproduzir e perpetuar a impunidade diante da violência sexual.
Na semana passada, um tribunal de apelações com sede em Barcelona disse que seus 4 juízes aceitaram por unanimidade o recurso do jogador e anularam sua condenação, pois havia provas insuficientes para provar que ele era culpado. A decisão cita ainda lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos. O ex-jogador já estava em liberdade condicional. O Supremo Tribunal Federal e o governo federal se manifestaram nas redes sociais sobre os 61 anos do golpe militar que marcou o início da ditadura no país. O texto da postagem diz: 31 de março de 1964, lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre celebre a democracia e a Constituição Cidadã. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, apontou que 434 pessoas foram assassinadas ou desapareceram durante os regimes militares que vigoraram no país entre 1946 e 1988. Do fim dos anos de chumbo até a redemocratização, alguns casos ganharam intensa repercussão nacional, como o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, mas a maioria ficou cercada de dúvidas, por exemplo, sobre o perfil das pessoas mortas e desaparecidas. O filme Ainda Estou Aqui também reavivou o debate sobre crimes cometidos pela ditadura e levou a uma rediscussão até no STF sobre o alcance da anistia dada aos militares durante a democratização do país. Nesta segunda-feira, marca os 61 anos do golpe militar de 1964. Na fase inicial, entre 1964 e 1968, antes do ato institucional número 5, foram registrados 51 assassinatos. Os assassinatos sistemáticos ganham força exatamente com a medida de dezembro de 1968, que redobrou o autoritarismo e a violência do regime. Já entre 1979 e 1985, nos anos finais da ditadura militar, quando se iniciavam as negociações para a abertura política do país, o Supremo Tribunal Federal se manifestou nas redes sociais sobre os 61 anos do golpe que marcou o início da ditadura militar no país. No manifesto do repúdio, o STF diz: há 61 anos, direitos fundamentais foram comprometidos no Brasil. Era o início da ditadura militar, que perdurou por 21 anos. A Constituição Federal de 1988 foi o marco da redemocratização e restabeleceu garantias, princípios e diretrizes para reger o Estado Democrático de Direito. 31 de março de 1964, lembrar para que nunca mais se repita. Hoje sempre celebra a democracia e a Constituição Cidadã. Em publicação no X, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou também que a data simboliza a importância da democracia, onde ele diz: hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. E na edição do Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer um dos maiores estados do Brasil, Minas Gerais. O nome Minas Gerais faz referência à abundância de minas de ouro e outros metais preciosos que atraíram os primeiros colonizadores portugueses no século XVII. Montanhas, vales, planaltos e várias regiões de clima tropical e subtropical contribuem para uma rica biodiversidade. Os mineiros são famosos pela hospitalidade, simpatia e pelo seu jeito acolhedor de ser. A culinária típica com pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão e muitos outros pratos valorizam ainda mais a cultura mineira.
E vamos agora com uma câmera ao vivo de BH, capital de Minas. Por lá agora, termômetro marcando 24 graus. Olha que bonito de cima. A cultura mineira é rica, muito variada, com destaque para a cultura, né? Com destaque para a culinária, a música, festas populares e a comida típica de Minas, como a gente viu na reportagem, é um dos maiores orgulhos do estado, mas também do país, viu? Os pratos como feijão tropeiro, tutu de feijão, pão de queijo, doce de leite. Olha, dá até água na boca. A música, especialmente o sertanejo e a música popular brasileira MPB, tem raízes bem profundas na tradição mineira e com certeza é um destino ideal para quem deseja entender mais profundamente a alma brasileira, seja na arquitetura colonial, com belezas naturais de Minas, ou a culinária deliciosa, ou ainda a hospitalidade calorosa do seu povo. E com as imagens de BH, encerramos a edição desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.